Fala galera, beleza? Bom, hoje eu quero explicar para vocês aqui as dúvidas que eu recebo. Recebo dúvidas diariamente me perguntando sobre dicas de manutenção sobre aparelhos eletrônicos. Isso inclui impressoras, no-breaks, televisões, ou seja, tudo que a gente explica aí no YouTube ou às vezes no blog. Então o pessoal pergunta pra gente e fica difícil de explicar, porque é o seguinte, vou tentar passar para vocês. Tem muita gente que fala assim, ó, meu no-break é SMS e ele fica apitando. O que pode ser, gente? Pode ser 1 milhão de coisas. É difícil assim, se você dá uma pequena ideia, pode ser 1 milhão de coisas. É complicado. Por exemplo, a minha impressora não está puxando papel. O que pode ser, gente? Mesma coisa. Pode ser 1 milhão de coisas. E muitas vezes também a pessoa não sabe como explicar. Por exemplo, ela fala assim, é uma forma difícil de você entender. Então, principalmente em fóruns também, às vezes nos sites, às vezes até as perguntas, em vez da pessoa, por exemplo, a gente tem que saber primeiro o que a pessoa já fez, o que está acontecendo, detalhes, entre muitos outros. Esse eu vou explicar aqui agora. Bom, vocês podem ver aí a relação do que a gente vai falar. Dicas de manutenção de qualquer aparelho. Isso serve para qualquer aparelho, tá? Vamos lá, ao primeiro. Teste completo do aparelho. Antes de para você saber identificar e saber o que vai fazer, primeiro você vai ter que fazer um teste completo de um aparelho. Como assim? Se for um no-break, você tem que ligar ele na energia, você tem que ver se a bateria está funcionando. Como? Você vai ligar uma carga nele, uma lâmpada, o que for, vai tirar ele da energia, a lâmpada vai ter que continuar acesa. Se a lâmpada não continuar acesa, provavelmente a bateria, ou seja, você tem que dar uma descrição, você tem que avaliar completamente qual é o defeito dele. Aí, se você só falar, mas meu no-break cai. Mas cai como? Ele caiu no chão? Não, você tem que ser mais específico, você tem que ser mais claro e objetivo. Ele cai, ou seja, eu tiro da energia, a energia cai e ele não segura. Eu testei a bateria e não é. Você tem que ter feito várias coisas e tem que explicar tudo que você fez para quem está te ajudando poder te ajudar melhor, inclusive eu. Beleza? Vamos continuar. Segundo, que você precisa saber, você tem que ter noção de todo o funcionamento. Exatamente, ou seja, você tem que ter uma noção de como aquele aparelho funciona. Você tem que, se você não tem, você tem que aprender. Por exemplo, a impressora. Uma impressora ela tem scanner, ela tem impressão, entre outros. Eu tenho diversos vídeos que mostram detalhes de funcionamento, tanto de no-break quanto de impressora e alguns aparelhos. Ou meus vídeos, ou de outras pessoas que sejam, se tiver alguém que explique melhor, com certeza sempre tem, né? Quando às vezes sempre tem alguém que explica melhor que outro. Então você tem que ter uma noção completa do aparelho. Por exemplo, de impressora. Você está mexendo com a impressora já de tinta, ela não imprime preto. Beleza, você já fez o teste de cores que eu mostro no meu site, como fazer, eu mostro no meu site. Eu tenho um vídeo que mostra como fazer o teste de cores. Você já fez esse teste de cores? Você já viu se é o cartucho? Você já fez o teste principal? Então você tem que ter uma noção geral do funcionamento do equipamento que você está mexendo. Se você não tem, você tem que pesquisar. Beleza? Continuando. Abrir e procurar efeitos visuais. Se você está mexendo com um no-break, apenas você viu que ele tem defeito e ele está no mesmo lugar ainda e você quer saber o defeito, você nunca vai descobrir. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que abrir, você tem que tirar os parafusos principais e ver se você encontra pelo menos algo visual. Digamos que você encontrou uma trilha arrebentada, algumas peças com defeito, o que você tem que fazer? Você tem que passar a saber como vai substituir essas peças. Aí você fala, mas eu não tenho eletrônica básica. Então, duas coisas, ou você tem que aprender eletrônica básica, ou você tem que levar para alguém que entende eletrônica básica, que você não vai conseguir resolver. Mas como eu vou aprender eletrônica básica? Gente, eu tenho diversos vídeos
tanto no meu site quanto no YouTube, falando sobre eletrônica básica. Basta você correr atrás e descobrir. Não está completo ainda, mas dá para ter uma boa noção sobre funcionamento de componentes, sobre datasheet, sobre esquema, entre outros. Tá? Então você tem que abrir e ver se tem defeitos visuais. Se tiver, resolva. Se for uma trilha, você tem que remendar a trilha. Se for um componente com defeito, dê um jeito de trocá-lo. Se não sabe como, pesquise como fazer. E assim sucessivamente. Beleza? Então, abrir, né, o terceiro, procurar defeitos visuais. Quarto, ter o esquema e entender o funcionamento. Bom, terceiro, digamos que você está com um defeito no no-break. Já fez o terceiro passo, que é defeitos visuais. O próximo passo seria você ter o esquema. Ah, como tem o esquema? Você pode pesquisar na internet. Normalmente eu disponibilizo ele no meu site. Às vezes o link pode estar quebrado, às vezes pode ter corrompido, pode ter acontecido alguma coisa. Mas, caso não tenha no meu site, você pode procurar em diversos outros, existem aí diversos. Primeiro você tem que correr atrás do esquema. Baixa o esquema, você tem que saber como ler esquema, tá? Eu tenho vídeos falando sobre isso, caso você quiser pesquisar de outra pessoa, você pode ver. Então, depois de ver o esquema, você vai entender o funcionamento e você vai pesquisar o defeito. Então não adianta ter apenas só pedindo informação, mas você vai ter que ir atrás do defeito, como ter um esquema. Uma impressora, um no-break, todos têm esquema. Tem esquema de manutenção. Ou seja, um manual PDF que você encontra, você pode baixar. Mais informações técnicas. Caso você não saiba, você tem que correr atrás da informação. Beleza? Quinto passo, participar de fóruns e saber como conversar. Isso é um passo importante. Digamos que você tem dúvida de um certo defeito. Então, caso você tenha dúvida de um certo problema, de um certo defeito, você tem que saber como conversar. Pessoas em fórum odeiam pessoas que não sabem como explicar o defeito. Tanto como todos odeiam. Você imagina se você tem uma oficina mecânica e uma pessoa chega e fala, meu carro não quer ligar. Aí fala assim, mas como assim? Você gira? Será que entendeu? Pode ser tanta coisa. Aí você vai perguntar para o mecânico, qual que é o defeito? Gente, pode ser tanta coisa, pode ser falta de gasolina, pode ser bateria, pode ser vela, pode ser motor, pode ser 1 milhão de coisas. Então a primeira coisa, você tem que saber falar. Depois de seguir todos os passos, você tem que aprender a entender exatamente, você tem que chegar no ponto para a pessoa poder te explicar. Digamos que você está com defeito no break. Participe, existem diversos fóruns, diversos locais na internet onde tem as informações, onde você pode perguntar de forma correta. Ou seja, o no-break não está ligando? Beleza. Gente, como se eu fosse perguntar no fórum. Gente, estou aqui hoje querendo saber, eu já testei o carregador está ok, eu troquei a bateria está ok, mas mesmo assim o no-break não funciona ou não carrega a bateria. Ponto. Meu no-break é da marca tal, modelo tal, eu já fiz tal e tal defeito, já segui o esquema, mas infelizmente não encontrei um defeito. Ou seja, você deu uma descrição clara e objetiva para quem vai te ajudar. Com certeza a pessoa, ou a maioria dos usuários, vão sentir prazer em te ajudar e te ajudar com muito mais facilidade. Bom, então continuando. Saber eletrônica, caso... E por último, sexto lugar, no mínimo, saber eletrônica básica. Esse é um ponto super importante, caso você queira se aprofundar na manutenção de qualquer equipamento, eletrônico principalmente, você tem que saber eletrônica básica. Então, você tem que pesquisar e fazer, digamos que você queira arrumar só o seu, aí talvez você nem precise, mas é interessante você saber eletrônica básica. Porque na eletrônica básica você vai conhecer os componentes, você vai saber o que fazer e muitas outras informações você vai ter que vai te ajudar a resolver aquele defeito, beleza? Bom, gente, eu garanto que se vocês seguirem essas dicas, não prometo consertar 100% ou qualquer tipo de defeito, mas já vai te dar uma boa noção daquilo que fazer e de onde chegar para alcançar seus objetivos, que é a manutenção de um equipamento.
Eu não coloquei ainda, mas teria um sétimo ponto, que seria aprender da mecânica e do funcionamento mais aprofundado do aparelho. Digamos que você está consertando uma impressora. Normalmente impressoras são defeitos mecânicos. Então, você tem que normalmente para impressoras verem vídeos sobre a mecânica daquela impressora e você se especializar em mecânica, ou seja, ao você desmontar, caso seja a sua primeira vez, comece a fotografar tudo aquilo que você está desmontando como era. Porque quando você for montar, se você ter dúvidas, basta olhar no celular nas suas fotos que foram tiradas, beleza? Bom, gente, vou encerrando por aqui que o vídeo já se estendeu demais, para aqueles que não gostam de vídeo longo. Mas todas as informações foram faladas, foram super úteis para você.